Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui numas ideias bem legais sobre comunidade, sabe? E a nossa responsabilidade nisso tudo, o impacto que a gente tem um no outro. Pois é, especialmente num contexto de fé, né? O material que a gente está olhando explora muito isso, com os exemplos assim que dão o que pensar. Exato. A nossa fonte principal hoje, ela parte de uma coisa que o autor percebeu, que muitas vezes a jornada espiritual foca muito no eu, sabe? No indivíduo. Sim, e acaba meio que deixando de lado a força do coletivo, né? Do que ele está chamando de corpo. E isso. E ele até conta um pouco da trajetória dele para entender melhor essa unidade toda. Aham. Então, qual que é a nossa missão aqui, né? É tentar entender melhor essa conexão dentro de um grupo. Como que as atitudes de poucos podem afetar muitos. E também esse chamado para a gente ser agente de mudança positiva que a fonte aponta. Exatamente, vamos dar uma boa olhada nisso. Bora lá. E para começar, ele já joga uma comparação assim que chama a atenção logo de cara. Com os SEALs, aquela força de elite da Marinha Americana. Nossa, os SEALs. Sim. Um amigo dele, que é o instrutor lá, soltou uma frase que é bem marcante. A última pessoa em que um SEAL pensa é ele mesmo. Uau, forte isso. Já dá uma ideia da mentalidade, né? Totalmente focado na equipe. E o autor, ele até confessa que por muito tempo ele sacou bem a parte da caminhada individual com Jesus, mas essa ideia da igreja como um corpo único, Interligado mesmo. isso, só caiu a ficha para ele mais recentemente. E foi isso que levou ele a procurar esse amigo SEAL. Faz sentido, né? Por causa dessa união quase simbiótica que eles têm. Exato. E é fascinante como esse amigo descreve os princípios deles. O ponto central é esse mesmo. O companheiro do lado vale mais que você. Ponto. É uma confiança absoluta, então. Total. Ele fala algo tipo: a gente nunca precisa se preocupar em proteger as costas, porque sabe que os outros se vão proteger. Nossa. Não tem essa de operar sozinho, sabe? É uma unidade coesa. Cada um tem sua especialidade, claro, mas a força tá na atuação conjunta, um completa o outro. E tem aquela conexão que o amigo faz, que é bem curiosa, com a passagem de Efésios 6, da armadura de Deus. Ah, sim, que a armadura protege só a frente, né? Exato, a interpretação dele é essa. Por quê? Porque as costas, a proteção viria dos companheiros, da unidade do corpo. Demais isso, é uma leitura bem diferente. Muito. E aí ele provoca, imagina se a igreja funcionasse assim. Essa mentalidade SEAL de 100% entram e 100% voltam. É um compromisso radical com o grupo todo. A missão só é um sucesso se todo mundo voltar. Não tem vitória se alguém ficou pra trás. É, bem intenso, E essa unidade toda não aparece do nada, né? não mesmo? Ela é forjada num treinamento assim, brutal, o BUD/S, treinamento de demolição básica subaquática. A fonte fala que uns 90% dos candidatos desistem. 90%? Caramba, é muita gente. É um filtro absurdo. Quem fica, quem aguenta, internalizou total esse valor. O time e a missão vêm antes do indivíduo. Sempre. Entendi. E aí o texto faz um contraponto, né? Criticando o que ele chama de uma visão meio consumista do evangelho. Como assim, consumista? Tipo que às vezes busca só o conforto, o encorajamento fácil, sabe? Em vez do desafio que, no fim, fortalece o coletivo. Ah, entendi. A ideia de que buscar só o sentir-se bem individual pode acabar enfraquecendo o grupo. Exatamente. Tornando o corpo todo menos resiliente, menos preparado para o que vier. Faz sentido. E essa ideia de unidade, de grupo acima do indivíduo, nos leva para a questão da responsabilidade pessoal, né? Que a fonte explora em seguida. Isso. Aí entra um conceito-chave. Seja a mudança. Seja a mudança. Gostei. A ideia é que o que a gente faz ou deixa de fazer tem um efeito dominó, né? Vai além da gente. Exato. O autor usa aquela analogia bem pé no chão, da jovem. Ah, sim. Que solteira talvez fosse meio rebelde, descuidada, e as consequências eram dela, basicamente. Pois é. Mas aí ela casa, tem um filho. A postura muda. A responsabilidade é outra, porque agora as escolhas dela afetam diretamente o marido, o filho, pessoas que ela ama. Isso. A motivação muda porque o impacto é compartilhado. E essa analogia é trazida direto para a dinâmica da comunidade de fé.
Certo. O chamado que o texto aponta é para um amor mútuo tão profundo que a gente perceba, opa, peraí, minha desobediência individual à palavra de Deus pode sim prejudicar o corpo todo. E ele cita passagens bíblicas para reforçar isso, né? Sim, cita 1 Coríntios 10, versículos 23 e 24, que falam para não buscar o proveito próprio, mas o do outro. Certo. E também Filipenses 2, versículos 3 e 5, para considerar os outros superiores e ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Que, segundo a fonte, é o exemplo máximo disso. Colocou o bem da humanidade acima de si mesmo. Exatamente, é um padrão altíssimo de altruísmo, focado no coletivo. Mas tem um lado interessante, né? Mesmo quando a gente sofre coletivamente por causa dos erros dos outros, a fonte traz o exemplo de Elias. Ah, Elias. Sim, o profeta. É um exemplo forte mesmo. Ele estava sofrendo as consequências do pecado da nação toda, né? Rei Acabe, Jezabel, a idolatria, veio aquela seca terrível. Sim, e ele passou por maus bocados por causa disso. Dependeu de corvo para levar comida, dieta restrita, isolado, um sofrimento pessoal, mas causado pelos outros. Pois é. Só que, e aqui está o ponto-chave que a fonte ressalta, a obediência individual de Elias, a fidelidade dele a Deus mesmo naquele caos todo. Foi o que virou o jogo. Exatamente. Ele orou com fé, a chuva voltou, abençoou a nação inteira e, claro, ele também. Mostra que a fidelidade de um, mesmo no meio da bagunça dos outros, pode gerar mudança e bênção para todos. É uma perspectiva poderosa. Muito. Mas essa responsabilidade individual também tem o outro lado, né? O das consequências mais drásticas. Muita gente. Lá do livro de Números, capítulo 25. A história em Sitim, no acampamento de Israel. Isso. O problema começa quando alguns homens israelitas começam a se envolver com mulheres moabitas, participando dos rituais delas, adorando os deuses delas. Era contra as ordens de Deus, claramente. E o ponto crucial que o texto enfatiza é esse: a desobediência de alguns. Acendeu a ira de Deus contra a nação inteira, não só contra quem pecou diretamente. O coletivo sofreu. E a coisa ainda piora muito, né? Piora. Num ato de desafio total, um israelita, o Zimri, Da tribo de Simeão, né? isso, Zimri, ele traz uma mulher midianita, a Cosbe, para dentro do acampamento e leva para a tenda dele. E faz isso na frente de Moisés, de todo mundo que estava chorando por causa da praga que já tinha começado. Que afronta. Um descaso total. Total. E aí vem a reação de Finés, neto do sacerdote Arão, imediata e violenta. Ele pega a lança. Vai até a tenda e atravessa os dois, Zimri e Cosbe, com um golpe só. E o relato diz que a praga parou na hora. Parou na hora. Mas não antes de 24 mil pessoas morrerem. 24 mil é um número assustador. Muito. E a conclusão da fonte é direta. Muitos morreram pelas ações de alguns. Fica clara essa conexão brutal entre a atitude individual e o sofrimento coletivo. É uma história chocante, mas a fonte foca na perspectiva de Deus sobre o que Finéias fez, certo? Exatamente, é nisso que o texto se concentra. Lá em Números 25, Deus fala para Moisés que a ação de Finés desviou a minha ira, porque Finés teve um mesmo zelo que Deus tinha. O mesmo zelo. O que seria esse zelo, exatamente? Bom, o contexto sugere que não era só raiva. Era uma paixão pela santidade de Deus, pela aliança dele com o povo, um alinhamento tão grande com o coração de Deus que levou uma ação drástica para impedir que a nação fosse consumida. Um zelo pela identidade do povo de Deus, que estava sendo corrompida ali. Isso. A fonte interpreta que ele agiu por lealdade a Deus e amor à comunidade, por mais chocante que a ação pareça hoje. Finéias se tornou um agente de mudança, como diz o texto. E a fonte compara isso com Paulo em Corinto, né? Confrontando o pecado abertamente. Sim, colocando o bem da comunidade acima da própria popularidade, do próprio conforto. Uma mentalidade meio SEAL, de novo. O grupo acima do indivíduo. Finéias agiu sozinho, sem esperar consenso. O Salmo 106 fala que ele se levantou e executou o juízo.
interveio de forma decisiva. Exato. E essa ação drástica dele não ficou sem resposta divina, né? No mesmo. Teve uma consequência bem específica. Exato. A fonte destaca que Deus não só aprova o zelo dele, como estabelece com Finéias e os descendentes uma aliança de paz, ou aliança de amizade. Está lá em Números 25. E essa aliança garantia um sacerdócio perpétuo para a linhagem dele. Uma promessa com um alcance gigantesco. E o Salmo 106 reforça que esse ato seria lembrado como justiça para sempre, de geração em geração. Ou seja, não foi só um obrigado, foi uma recompensa com impacto eterno, multigeracional, tudo por um ato de coragem e lealdade. Incrível, né? E o autor do material que a gente está vendo, ele traz isso para o lado pessoal. Conta como essa história impactou ele. Ah, é? Como? Ele compartilha que esses exemplos de Finéias e a promessa da aliança mexeram muito com ele. Levou ele a um compromisso de falar a verdade em amor, mesmo quando é desconfortável, sabe? Mesmo que gere atrito. Ele passou a ver isso não só como o certo a fazer, mas como uma porta para uma bênção que poderia ir além dele. Sim, que poderia alcançar a família, os filhos, netos, atravessar gerações. Ele até menciona com emoção que vê os filhos servindo a Deus com paixão, apesar das ausências dele por causa do ministério. E ele conecta isso com esperança a essa possibilidade da aliança de amizade. Exatamente. É uma fé na promessa que transcende a própria vida dele. Uau! Então, a mensagem principal que a fonte quer passar com tudo isso é que se posicionar pela verdade, por amor a Deus e à comunidade, mesmo sendo difícil, isso constrói um legado muito mais forte do que, sei lá, dinheiro. Pois é, o texto até contrasta. Dinheiro vai embora, conhecimento pode se perder. Mas uma aliança com Deus baseada na fidelidade e como resposta a um ato de justiça e zelo, isso dura, ecoa pelas gerações, transcende o aqui e agora. Exatamente. Então, o que a gente tira disso tudo? Foi uma jornada e tanto hoje, hein? Começamos lá com a unidade dos seus. Quase militar, né? Impressionante. Passamos pelo peso da responsabilidade individual, como afeta o todo. Vimos Elias, o caso extremo lá em Sittim. Entendemos esse chamado para ser um agente de mudança corajoso, como Finéias, como Paulo. E terminamos com essa promessa de um legado duradouro, ligado à fidelidade, essa aliança de paz. Um contraste forte, né? A dedicação total ao grupo versus o impacto bom ou ruim das nossas ações individuais. Total. E isso leva a uma pergunta bem pessoal que o material deixa pra gente pensar. Sim, que tipo de legado cada um de nós está buscando construir? Como a gente quer ser lembrado? Que marca a gente quer deixar? Fica essa provocação, né? Como esse zelo pela comunidade, pela verdade, pela integridade, mesmo quando é difícil, quando é nadar contra a maré. Como isso pode se manifestar na nossa vida hoje? E talvez o mais importante, qual o impacto duradouro que essa postura pode ter? Um impacto que, segundo a fonte, pode ir muito além da nossa própria vida. Uma exploração profunda, sem dúvida, sobre o que é viver em comunidade e o poder que cada um tem de transformar, para melhor ou para pior. Agradecemos por acompanhar a gente nessa análise.